Boa noite, pessoal. Haroldo aqui falando. Hoje nós vamos conversar sobre uma análise multivariada. Vamos conversar sobre componentes principais. Para que serve? Como que eu rodo isso no Genes? Como que eu interpreto algumas coisas nos componentes principais? Bem, o que é componente principal? É uma técnica que consiste em você transformar o seu conjunto de observações das suas variáveis em um conjunto que são funções lineares associadas a essas variáveis. E esses conjuntos têm esse conjunto de variáveis que pode ser chamado de supervariáveis, que são os componentes principais, tem várias características interessantes. Eles têm diversas finalidades. Você pode estudar diversidade genética, você plota gráficos que estão associados à distância euclidiana, simplificação da estrutura dos seus dados, avalia a importância de caracteres, é o método de Singh, também o Genes faz, a gente vai conversar numa outra oportunidade. Também você estima a coeficiente de repetibilidade. Existem dois métodos componentes principais, se vocês verem aqui na repetibilidade no Genes. Avalia também multicollinearidade e também tem uma metodologia para um estudo de adaptabilidade. Bem, os componentes principais, você tem as suas variáveis e você vai fazer transformações lineares que vai transformar ela num grupo de variáveis associadas a essas suas variáveis originais, só que já são outras variáveis. E dentro de cada variável dessa, você vai ter o que é chamado de score dos componentes, que são as médias que seus tratamentos, ou por exemplo, genótipos, vamos dizer, por exemplo, tendo 10 genótipos, são os valores que eles vão assumir dentro de cada componente, os scores, beleza. Bem, e ele tem algumas propriedades bem interessantes para a gente. Se um componente principal é uma combinação linear de suas variáveis, por exemplo, eu tenho meu componente principal 1, aqui uma combinação linear das minhas variáveis, o componente principal 2 também é uma outra combinação linear das minhas variáveis. Entre os componentes, o primeiro componente ele captura grande parte da variância que você tem dentro dos seus dados, dentro de todas essas médias. O segundo componente é a segunda maior. O terceiro é a terceira maior e assim sucessivamente. Tanto que o último componente já sobra muito pouca variância para ele capturar. O número de componentes que você vai ter sempre é o menor valor entre G-1 ou V. Ou seja, sendo G, seus tratamentos são genótipos, -1 ou V. Se G-1 for menor, vai ser esse número de componentes. Se V for menor que G-1, você vai ter V componentes. E entre eles, existe uma covariância nula, ou seja, os seus componentes principais são ortogonais, eles são ótimos para ser representados num gráfico. Uma aplicação, como que eu aplico? Por exemplo, eu tenho esse arquivo do Genes med.dat, eu tenho minhas médias dos meus tratamentos e a produção e as variáveis que eu medi. Em cima desse arquivo, um arquivo de médias comum, eu posso aplicar os componentes principais. Vamos ver no Genes como que a gente faz isso. Está aqui o Genes, né, pessoal? Eu acho isso em análise multivariada. Aqui, ó, componentes principais. Quando eu clicar, eu vou me deparar com essa janela aqui do Genes. Tranquilo, pessoal? Vou usar o exemplo para a gente conversar aqui. Ó, vocês podem ver que aquele arquivo lá, plano1, med.dat, ou seja, um arquivo de médias. Declaro o parâmetro, número de variáveis, quero ou não padronizar. Eu posso escolher. O nome das variáveis aqui é bem importante para a gente identificar uma coisa na saída. A gente vai ver. Eu vou copiar aqui essa ordem só para a gente não perder ela. Vou botar aqui no bloco de notas. O que eu quero é isso aqui. Produção, altura, floração, número de espigas, resistência. Beleza. Botei minhas variáveis. Eu posso processar no R e eu posso pegar o script aqui e modificar do jeito que eu quero. Vamos processar aqui no Genes e vamos ver o que vai dar. Bem, o Genes apresentou essa saída aqui. Vamos esmiuçá-la devagar. Médias padronizadas. Esse aqui é o arquivo de médias que eu
carreguei padronizados, tranquilo. E aqui, ó, estimativa dos autovalores. Essa raiz aqui, ela tem um outro nome que eu não lembro, raiz alguma coisa, mas isso aqui são seus autovalores. E cada um desses está associado a um componente principal, como se aqui fosse o componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, componente 5. E aqui, ó, vocês podem ver que o componente 1 capturou 45% da minha variação total dos meus dados. Como eu falei, o componente 2 é o que capturou a segunda maior porção, 28%. Aqui, ó, acumulou 28 mais 45, 73%. Componente 3, 12%. Componente acumulando com 1 e o 2, 85%, e assim por diante, até você ter 100% da sua variação capturada pelos seus componentes. Conjunto de autovetores. Aqui, nessa tabela, você tem ideia da capacidade discriminatória das suas variáveis quanto aos seus genótipos. Essa tabela a gente olha aqui também, ó, como se fosse componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, componente 5. Aqui, ó, o componente 5, ele só tem 5% da minha variação total, ou seja, ele discrimina muito pouco. O que eu posso concluir aqui nessa tabela? Eu posso ver a variável que eu medi, que está mais associada ao componente 5. E ela é uma variável, então, que não vale muito eu medir a nível de informação para discriminar meus genótipos. Por exemplo, eu olho essa linha aqui e eu procuro o maior valor em absoluto. Qual é o maior valor absoluto? De 0,74, né, pessoal? Então, qual? Primeira, segunda, terceira variável, floração. Então, floração é a maior importância de variável no componente menos importante. Então, essa é a minha variável que menos discrimina. E ele vai mostrar aqui a ordem nas variáveis de maior peso nos últimos autovetores. Floração, como a gente viu. Resistência é no quarto. Então, ele mostra aqui a ordem da menos importante para a mais importante. Tranquilo, pessoal? Depois, a próxima coisa que ele mostra para a gente é o conjunto de cargas totais. Aqui é a correlação entre o componente e as suas variáveis. Qual variável está mais correlacionada com cada componente principal que eu estimei? A interpretação é bem parecida com essa aqui. Eu vejo cada linha um componente e eu vejo a associação entre componente e variável. Os scores em relação aqui aos componentes principais, aqui eu já olho diferente. Eu olho como se fosse componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. Aqui eu já tenho uma ideia de os valores que cada variável está assumindo em cada componente. Desculpa, cada variável não. Cada genótipo está assumindo em cada componente. Então, a partir disso eu posso fazer um gráfico e ver a distribuição dos meus genótipos. Na literatura a gente vê que para eu ter uma boa representação, eu tenho que usar pelo menos um número de componentes que capture 80% da minha variação. Aqui eu vejo que eu tenho que usar 3 componentes para eu poder capturar 80% dessa variação. Então, aqui o ótimo seria eu representar isso num plano 3D. No caso, se eu tivesse 4 componentes, eu ia ter que fazer par a par. Componente 1, componente 2, componente 1, componente 3, componente 1, componente 4. Componente 2 e 3, componente 2 e 4, componente 3 e 4. Todas as combinações possíveis. E eu ia ter uma pilha de gráfico, ia ficar bem difícil eu interpretar, mas é possível, pessoal. O Gênesis gravou os scores aqui nesse arquivo e agora eu vou usar isso aqui para plotar nossos gráficos. Aqui, ó, essa área aqui, eu escolho o que eu vou plotar num gráfico. Scores. Aqui, ó, isso é muito interessante.
Eu vou plotar 2D primeiro para a gente enxergar mais fácil. Imagina que com dois componentes, componente 1, eixo X, componente 2, eixo Y, eu tenho 80% da minha variação. Tranquilo, né, pessoal? Então, eu consigo ver a distribuição dos meus genótipos. Se eu for aqui em estilo de gráfico, identificar pontos, eu consigo ver quem é quem. Então, aqui eu tenho uma informação multivariada da distribuição dos meus genótipos. E aqui, ó, se eu quiser, isso aqui é muito legal que o Gênesis faz, eu posso, por exemplo, eu estou procurando os genótipos que são bem distantes, mas que são bons em qualquer uma dessas variáveis. Por exemplo, produção, eu quero maiores ou menores. Tá vendo aqui, ó, pessoal, como ele muda quando você clica? Eu quero os maiores, os 3 maiores de produção aqui. Eu vou clicar... Onde que eu clico para aparecer? Será que sumiu aqui na barra? Acho que o botão está aqui atrás da barra de iniciar. E agora, pessoal, como que eu escondo essa barra de iniciar? Propriedades... Ocultar automaticamente. Pronto. Resolvido. Então, clicar aqui em executar. Vocês estão vendo que alguns genótipos ficaram avermelhados. 1, 2, 3. São os 3 maiores para a produção. Então, isso aqui é extremamente interessante. Eu tenho uma visão multivariada e uma visão univariada dos meus genótipos. Eu sei quais são os maiores para a produção e consigo ver a distância deles num contexto multivariado. Próxima opção que eu tenho são os autovetores. Aqui, scores, eu tenho informação dos meus genótipos, caso sejam genótipos ou tratamentos. Autovetores eu tenho das variáveis que eu medi. Por exemplo, aqui eu tenho uma dispersão das minhas variáveis. Posso botar aqui, ó, identificar pontos. Se eu botar aqui, ó, eixo de origem, aqui é o eixo 0, ponto 0 aqui. Eu posso ver que algumas variáveis, por exemplo, a 5, no componente principal ela tem um valor negativo. E no componente principal 2 tem um valor positivo. Eu posso interpretar aqui a distribuição das minhas variáveis. Cargas fatoriais, ele vai botar aquelas correlações. E aqui, ó, scores cargas fatoriais, ele vai dar duas informações de genótipos ou então das minhas variáveis. Se eu botar identificar pontos, eu vou saber quem são os genótipos. Aqui é uma informação dupla para você. Caso você queira plotar com mais componentes, em todas essas demonstrações que eu fiz de gráficos, você pode escolher aqui, ó, a combinação que você quiser. Agora ele botou o componente 3. Tendo em vista aqui o componente 1 e o componente 2 capturaram maior parte da variância, se eu botar o componente 1 e o componente 5, no eixo Y, por exemplo, que vai aparecer o componente 5, eu não vou ter quase nenhuma variação. Olha só como é fácil de ver isso aqui. Deixa eu botar aqui só os scores, pessoal, para a gente ver mais fácil. Vocês estão vendo? Ó, no eixo X, os dados estão variando muito. Mas no eixo 5, no componente principal que está representado no eixo Y, a variação é bem menor, porque aqui eu tenho 45% da variância, e se eu não me engano, aqui eu tenho 5%. Se eu quiser um gráfico 3D, eu marco aqui gráfico 3D. Pronto, componente 1, componente 2, componente 3. Está aqui a distribuição. E eu posso sumir aqui ou marcar qualquer coisa para aparecer o que eu quiser. Aí vocês podem brincar à vontade. Se eu quiser carregar grupos, por exemplo aqui, ó, isso também serve para o 2D, carregar grupos. Eu preciso de um arquivo classificatório. O que é esse arquivo de classificatório? Por exemplo, se eu tiver 3 grupos, meu arquivo classificatório é assim, por exemplo. Linha 1 corresponde ao meu tratamento 1. Então, eu vou dizer que os 3 primeiros são do grupo 1, 2, 3. Então, os meus primeiros 3 tratamentos são do grupo 1. Os 3 próximos são do grupo 2, os 3 próximos do grupo 3 e os 4 últimos... Desculpa. E esse aqui, último, é do grupo 4. Eu tenho 10 tratamentos. Cada um correspondente a um grupo. Não precisa estar em ordem, podia ser 1, 2, 4,
3, não precisa estar em ordem crescente isso aqui, pessoal. Eu vou salvar isso aqui na área de trabalho, vou tentar carregar para mostrar para vocês. Ambiente de trabalho. Deixa eu botar um nome, senão não vai. Grupo.txt. Beleza. Carregar grupos. Clicar aqui, ó. Área de trabalho. Grupos. Então tá aqui meu arquivo de grupos. Quantas colunas eu tenho nele? Eu só tenho uma nesse caso. Se eu tivesse 3, eu ia botar 3. E agora, a variável classificatória, eu ia escolher qual das colunas que está classificando. Eu só tenho uma, então é ela mesma. Se eu tivesse 3, eu ia escolher qual coluna no meu arquivo que eu iria usar para identificar. Se eu clicar agora em ler arquivo, ó, 4 grupos. Eu posso clicar e escolher a cor que eu quiser. Não devia ter apertado no cancelar. Algum errinho aqui apareceu. Eu vou voltar lá de novo para a gente fazer isso. 3D, scores. Eu tenho que processar para ele gerar aquele arquivo. Agora ele vai plotar os scores para mim. Beleza. Vocês viram, eu tentei plotar direto os scores e deu vazio, porque ele não estava com aquele arquivo genes, cifrão, que ele mostra lá embaixo, que ele salvou. Carregar grupos, grupo, 1, ler arquivo. Pronto, retornar. Vocês estão vendo que cada genótipo ficou pintado da cor do seu grupo. E ele botou uma legendinha aqui. Então aqui você pode ver melhor o agrupamento que você tinha no seu trabalho. Eu acho que era só isso, pessoal. Eu acho que ficou bem claro. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, discussão aqui, conversar sobre o assunto, comenta aqui no vídeo ou vai lá atrás da gente no facebook.com/genesnews. Valeu aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até mais.